Olá pessoal, sou o Cristiano Turim da llab.com.br e estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje temos aí a honra de entrevistar um grande profissional que é Dr. Luiz Fernando Godo. Oi para todos, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho. Eu sou advogado, especializado em direito imobiliário, sou sócio da Imóveis Cristal, uma imobiliária que atua aqui na região da Vila Romana, Perdizes, Pinheiros. E nosso foco de trabalho como advogado especializado na área é segurança em aquisições e em locações imobiliárias. A gente veio aqui para bater um papo hoje. Perfeito. Sr. Luiz, em que momento da sua vida que você falou, entre tantas profissões que existem, eu vou fazer direito, e aí eu queria que você explicasse também a tua especialização, como você foi parar nessa parte aí imobiliária? Então, foi um caminho meio longo para chegar até o direito. Na verdade, assim, eu trabalhava em área de hospital, totalmente nada a ver. Aí eu percebi que não dava muito para a coisa, apesar de trabalhar na área. Então me apareceu a ideia de fazer, na verdade, concurso inicialmente. Minha ideia inicial era concurso para juiz. Perfeito. E fiz a faculdade, cursei ali a Universidade Mackenzie. E no meio desse caminho eu acabei conhecendo uma série de pessoas. E uma delas acabou me levando para a área do direito imobiliário, porque essa pessoa tinha muitos imóveis. Okay. E gerou-se um vínculo de confiança e ela foi pedindo para mim ajudá-la nessa parte. Então era um despejo aqui, era uma gestão ali, era uma coisa ali, e a gente foi entrando, era que eu estava embrenhado no meio da área, né? E a partir daí você começa a perceber a necessidade de se aprofundar nos assuntos, né? Sim. Então a gente começou com uma especialização, aí um curso aqui, um curso ali, uma especialização ali, outra especialização ali. E hoje, a gente, além de desenvolver o trabalho na minha própria imobiliária, né? E eu também desenvolvo um trabalho de assessoria jurídica para outras imobiliárias, para alguns investidores e também para alguns corretores autônomos. Perfeito. Então, na realidade, quando você entrou nesse universo, você não conhecia nada. Aí você começou a estudar tudo. Basicamente a gente tinha um conhecimento básico, né, que vinha da faculdade e dos próprios estudos para concurso. Mas quando você adentra a área, você vai descobrindo o quanto esse conhecimento era limitado. Então, porque era genérico só, né? Muito genérico. E quando você se aprofunda, você começa a descobrir áreas correlatas. O direito imobiliário, ele tem essa qualidade. Ou defeito, é um ponto de vista, né? Você mexe com várias áreas ao mesmo tempo. É o direito civil de um lado, é o direito de família do outro, é o direito de sucessões, direito criminal, direito tributário. Então são muitas coisas que estão envolvidas num imóvel, na aquisição, na venda e na locação de um imóvel. É muito legal porque, assim, bacana do direito imobiliário é isso, né? Você se mete um pouco em tudo. Você tem que ter um conhecimento amplo de todas as coisas, porque isso pode afetar um negócio imobiliário. Perfeito. E na parte de... você tem que ser quase que totalmente racional nessa área. Porque, como você falou em despejo, se você fica muito no emocional de... Não pode, porque a pessoa não tem onde ir, não sei o quê, é difícil, né? Na verdade, assim... eu particularmente, sempre na minha vida como advogado, sempre preferi a saída extrajudicial. Sempre preferi sentar com as pessoas, conversar, ponderar aspectos positivos e negativos, tanto para o locador quanto para o locatário. É sempre ruim para os dois lados. É uma ilusão achar que só um lado está sendo prejudicado. Todos estão. Quanto mais demora, pior isso é. É verdade. E na verdade, infelizmente, não é uma crítica, mas é uma realidade. Quando você entra com um processo na justiça, é mais um. É mais um para o juiz que está aí. Um monte de processo para julgar. Você é um número. Então, quando você consegue sentar e discutir com as partes, ponderar as questões de cada um individualmente,
você consegue chegar a pontos de conexão. Isso facilita muito a questão da solução dos problemas. E assim, é algo que a gente coloca em prática. Hoje na minha imobiliária, a gente tem só uma ação de despejo em andamento. Certo, bacana. Com vários imóveis sendo administrados. Então assim, funciona, dá trabalho, que você tem que ouvir. E as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir. Então você tem que ouvir muito, entender, ponderar de um lado e do outro e buscar pontos de conexão. Isso que chama mediação. É uma forma de mediação. Certo, entendi. Mas pelo menos ele é mais justo, né? Eu diria o seguinte, justiça é um conceito um pouco relativo, mas eu diria que é a forma mais prática de você resolver um problema. É você encontrando pontos de convergência. A verdade é sempre dizem que um bom acordo é que todos saem perdendo, de uma certa forma. É mais ou menos isso. Não dá para um lado só ganhar. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Então você busca todos ganharem o máximo possível. Essa é a ideia. Mas é bom você ter essa visão, esse olhar e falar com as pessoas, muitas vezes, e alertar. Olha, eu vou na justiça. Tá bom, você quer que demore quantos anos? Sim. Isso, não é verdade? Sim. Porque às vezes é uma coisa assim de partilha de um bem, né, com os irmãos, com a família lá e tal, Sim. que é muito desgastante. Sem dúvida. Abrir um diálogo coerente com as pessoas é o melhor caminho. Colocar as pessoas, entender as suas necessidades, ouvi-las primeiro, que é uma coisa que infelizmente não se faz muito. Ouvir as pessoas. Em cima do que as pessoas falam, você consegue encontrar argumentos para contrapor as resistências delas. Você entende? Isso é básico, normalmente é isso que acontece. As próprias pessoas dão sinais do que você pode utilizar elas para convencer. Na verdade, muitas vezes, talvez esse seja o grande X da questão. Você tem pessoas que estão em lados opostos, mas os interesses delas não são opostos. Sim. Você tem que encontrar os interesses de cada um e você vai perceber que na grande maioria das vezes não existe oposição. Você só precisa encaixar da forma adequada. É que isso exige tempo, disposição e muitas vezes isso não tem um valor econômico. É mais fácil entrar com o processo. Ok. É que tem aquela parte emocional que você tem que administrar, né? Sim, é o que eu falo para você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência para conversar com as pessoas, para entender as pessoas. E isso demanda tempo. E muitas vezes, de novo, é mais fácil sentar na frente do computador e bater uma petição e mandar, do que você parar e conversar com as pessoas. E às vezes tem que... O entendimento... eu tinha entendido isso. Não, tem que voltar a falar de novo. Exato. Eu falo, é difícil, você lida com pessoas e as pessoas, elas têm perspectivas diferentes, formações diferentes, conhecimentos diferentes. Muitas vezes o grande problema é falta de informação. E é difícil administrar isso. Só que você tem que ter paciência para chegar, para pontuar as coisas da forma adequada, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, para você poder discutir o direito de cada um e buscar encaixar. Tá, ok. Então, Luiz, uma pergunta aí que os internautas devem estar curiosos. Em que momento da vida que, por exemplo, os pais, os avós, tem que pensar em deixar um testamento? Então, testamento é um assunto polêmico. Muita gente entende que é uma violência o testamento contra os herdeiros. Particularmente, eu entendo que enquanto você é vivo, o patrimônio é seu, você tem o direito de direcioná-lo da melhor forma possível e da forma que você entende mais adequado. Só que é importante dizer, o testamento não é livre, ele tem uma série de regras. Tá? Existe o parte disponível, que é aproximadamente aí 50% do seu patrimônio, que você pode testar livremente. Sim. Sempre você tem que ter uma reserva para os herdeiros chamados necessários. Então assim, o testamento, eu acho que não existe período de vida para você fazer, porque
você pode morrer a qualquer momento. Mas é algo que tem que ser muito bem ponderado. Não se pode fazer um testamento no calor de uma discussão, numa situação de crise familiar. Tem que se ter um pouco de cuidado, porque as coisas acontecem, a vida ela é cheia de percalços. Então muitas vezes você faz uma coisa num momento de raiva, e aí depois você se arrepende, não dá tempo de você resolver, e isso gerou um problema gigantesco para as pessoas. Perfeito. E no caso de deixar assim alguma coisa para o herdeiro, uma vez me falaram o seguinte, que quando você vai deixar alguma coisa, o imposto que se paga aqui no Brasil, comparando com outros países, sim, ele é bem menor. É verdade. Dizem, existe uma brincadeira jurídica que diz o seguinte: é mais barato ser herdeiro do que trabalhar, porque o imposto de renda é na faixa de 27,5% e o imposto de morte é infinitamente menor. Então muita gente discute isso e particularmente tem um certo quê de razão. Proporcionalmente falando, os impostos, todos os atos do governo, todos os atos de Estado são indicativos para a sociedade. Então quando você chega e mostra para a sociedade que é mais barato ser herdeiro, adquirir um patrimônio por herança do que trabalhando, você está dando um mau sinal. É verdade. Não, realmente muito bem lembrado isso daí, viu? Porque infelizmente assim, o ser humano, quando ele está só na zona de conforto, aí que as coisas não acontecem. Sem dúvida. Sem dúvida. Legal. E os desafios aí da parte imobiliária aí, principalmente em épocas de pandemia? O mercado imobiliário ele foi profundamente impactado, né? Principalmente a gente que trabalha com terceiros, né? Que não são aqueles imóveis ligados a incorporadoras, tá? A gente trabalha com pessoas, com vendedores. A dificuldade do contato com essas pessoas durante a pandemia, a dificuldade de poder ir até a casa delas, tirar uma foto, fazer uma filmagem do imóvel, o medo de ter visitas, realmente o impacto para a gente foi muito grande. E apesar de ter um impacto gigantesco, é engraçado, né? O pessoal fala, poxa, então vocês ficaram numa boa durante esse período. Muito pelo contrário. A parte da gente que envolvia a administração trabalhou muito, porque as pessoas entraram num conflito gigantesco, porque você não podia ir trabalhar, você estava com o imóvel fechado, o inquilino não podia entrar, mas aí tinha um aluguel que tinha que pagar e o imposto que vinha e tal. Então assim, houve todo um trabalho de mediação para que as pessoas entendessem a situação, os proprietários cedessem um pouco, os locatários, inquilinos também cedessem. Foram meses de profundo trabalho aí, de revisão de contrato, de aditivos, foi trabalhoso. E os novos rumos, as tendências, que você acha que vai acontecer? Dar uma estabilizada um pouco? Olha, eu acredito que o mercado imobiliário, ele é muito sólido. Ele é um investimento que a gente, que você vê, que faz parte da cultura brasileira. Então, as pessoas sabem que precisam de imóvel, o imóvel é valorizado pelo brasileiro. Então, o mercado imobiliário, ele vai se recuperar, é uma questão de tempo. E a verdade é que, na minha humilde opinião, é o investimento mais sólido que existe. Dinheiro, a gente já teve experiências anteriores, o dinheiro sumir de caderneta de poupança, sumir de conta. E ainda com a tecnologia aí, o pessoal muito rapidamente consegue entrar na conta, retirar dinheiro. Exatamente, criptomoedas que a gente não entende muito bem como é que funcionam, fica milionário num dia, fica pobre no outro. O imóvel, eu acho que ele tem que ser um ponto de referência para quem quer investir. Ter uma parte dos seus investimentos em imóvel. Eu acho que isso é muito claro para a maioria dos brasileiros. Então eu fico meio tranquilo, porque eu acho que o mercado imobiliário, ele tem seus percalços, tem momentos, como todo mercado, né? Seus altos e seus baixos, mas você percebe que ele tem sempre uma certa estabilidade. Perfeito. Doutor Luiz, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, porque tem muito conteúdo. Sim, muita coisa para falar. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles que estão assim, eu aplico o dinheiro ou
vejo algum imóvel agora, alguma coisa assim e tal, né? E depois nós vamos colocar o seu Instagram, as redes sociais, tá? Então, o mercado imobiliário, ele é um mercado sólido, é um mercado que você tem algo físico, seu imóvel está lá, ninguém entra nele, tira ele de você do dia para a noite. Toda a estrutura jurídica brasileira protege muito a propriedade imobiliária, então é algo importante, deve fazer parte do seu rol de investimentos. Mantenha uma partezinha em imóveis, invista em imóveis que você sempre vai ter uma renda garantida e você vai ter sempre segurança naquilo que você tem ali, que você pode ir lá e tocar a campainha, que você sabe que está lá. Perfeito. Reinaldo, com os agradecimentos ao Dr. Luiz Fernando Godo, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.